E aí, pessoal? Esse vídeo foi uma tentativa de um vídeo em Libras, né? Eu não sou nenhum profissional de Libras, entendo um pouco de Libras, mas de uma forma bem amadora. E a ideia desse vídeo é mostrar para você, aluno, professor, enfim, a importância desse idioma, porque Libras é um idioma. Língua brasileira de sinais, esse o significado. Então é realmente língua e não linguagem. É um sistema articulado, com gramática, com uma série de regras, e é simplesmente a segunda língua oficial do país, daqui do Brasil. A primeira é o português, a segunda é Libras. De uns anos para cá, Libras passou a ser uma disciplina obrigatória nas escolas. Nos cursos de licenciatura, o que é uma coisa importante. Porém, esse período de uma disciplina de Libras não é suficiente para se aprender o idioma, assim como um período não é suficiente para aprender nenhum idioma. E qual é a importância? É sobretudo um conceito chamado de inclusão. O Enem, no ano passado, a redação chamou a atenção para isso. Nós temos um número muito grande de pessoas surdas aqui no Brasil. E, geralmente, nós simplesmente não damos atenção para eles, nem sabemos que eles existem. E isso, obviamente, não é uma coisa muito legal, são pessoas como nós. Além do fato de que pode ser que tenhamos um filho surdo, venhamos a ter alunos surdos, no caso de professores, então o ideal seria se preocupar um pouco mais para não saber o mínimo do idioma. Às vezes eu estou no ônibus, entra ali um surdo, normalmente vendendo alguma coisa, se ele estiver próximo de mim, eu puxo conversa com ele, tento conversar um pouco, não consigo entender muita coisa, não consigo falar muita coisa, mas isso já mostra uma espécie de, entre aspas, preocupação com a pessoa. Com certeza, ela se sente muito feliz de conversar com alguém, principalmente, nesse caso, um ouvinte, né? Uma pessoa que não conversa com ela em sinais por necessidade, mas sim porque conhece um pouco do idioma. Bom, Libras é um idioma bem interessante. Existe muito do intérprete, porque não é simplesmente fazer uma relação de sinal-palavra. Até porque nesse aspecto Libras é muito pobre. Nós temos um número muito grande de palavras e um número muito pequeno de sinais. Não existe uma relação direta sinal-palavra. Para quem nunca ouviu, sinal é a forma como nós representamos uma palavra. Às vezes nós soletramos a palavra. Por exemplo, no vídeo inicial eu soletrei o meu nome e soletrei a Universidade da Química. Sendo que as pessoas, os lugares, enfim, têm um sinal próprio. Então, eu mostrei meu sinal próprio, que é esse daqui, um surdo me deu, e também mostrei o sinal da Universidade da Química, que eu estou chamando de UDQ, as iniciais de Universidade da Química. Só que, geralmente, as palavras têm um sinal próprio. Por exemplo, água. Se eu quiser falar água em Libras, falar entre aspas, né? Se eu quiser expressar a ideia de água, eu vou fazer a letra L, a configuração de mão da letra L, vou aproximar da minha boca e vou fazer isso, ou alguma coisa parecida com isso. Isso daqui representa água. E várias palavras têm o seu sinal. Casa é isso daqui, estudar é isso, então escola seria casa onde se estuda. Homem é assim, mulher é assim, casado é assim. Então, se eu quiser falar marido, vou falar homem casado. Esposa, mulher casada. A ideia de pai e mãe é isso aqui, é beijar a mão. Lembra o ato da bênção. Então, se eu quiser me referir a pai, é homem, beijar a mão. Mãe, mulher, beijar a mão. Então, Libras é montada mais ou menos nessa estrutura. Você tem ideias e você consegue juntar essas ideias. Só que durante o processo para você explicar Libras, não é necessário apenas o sinal. Você tem que fazer expressões faciais, mostrar espanto, alegria, expressões corporais. É necessário você utilizar muita mímica, você tentar explicar o conceito. Então, para aquele que domina Libras, é necessário um conjunto de habilidades que vai muito além do que memorizar sinal-palavra. E aquele que domina Libras mesmo faz um trabalho fantástico. E aí nós esbarramos também no problema. Vamos pensar então no ensino de Química ou de qualquer outra disciplina para os surdos. Hoje, com a ideia da inclusão, o aluno surdo ele está na mesma sala de aula que um aluno ouvinte. E aí nós esbarramos com um problema. Por quê? A velocidade para se explicar um determinado assunto em Libras é muito menor. Por que é menor? Porque exatamente você vai passar a ideia
e após passar essa ideia, você tem que explicar essa ideia. Não existe uma relação direta conforme existe com as palavras. Por exemplo, você vai ensinar um conceito novo, você fala o conceito e explica o significado. Porém, esse processo em Libras é mais demorado e exige muito mais do intérprete. Porém, o aluno surdo em sala de aula tem o mesmo tempo do aluno ouvinte, o que sobrecarrega muito a figura do intérprete, porque geralmente não é o professor que vai explicar em português e em Libras, até porque não tem como. Existem instituições próprias para isso, ou pelo menos eu conheço uma, que é o INES, o Instituto Nacional de Ensino de Surdos, mas geralmente nas escolas estaduais, por exemplo, existe um intérprete. Esse intérprete ele não é um profissional da área de química, de física, de biologia, mas ele vai tentar interpretar tudo para o aluno. Só que durante o processo, o intérprete ele tem que explicar o conceito. Será que ele está explicando o conceito da forma adequada? Bom, ele acaba não tendo formação para isso. Mas você, como professor, eu como professor, se eu não sei nada de Libras, eu não tenho como verificar isso. Eu estou jogando, então, inteiramente a responsabilidade para o intérprete. Por isso a necessidade, talvez, do professor conhecer o mínimo de Libras, para ele ver se o intérprete está explicando da forma correta, para ele trocar algumas ideias com o intérprete ou mesmo com o próprio aluno, ter uma interação professor-aluno, que é uma coisa importante. Então, dificilmente os professores novos serão especialistas em Libras devido à disciplina de Libras que tiveram na graduação. Mas isso já é um começo, né? Já mostra a importância desse idioma. Afinal, pode ser que você tenha um aluno surdo. Pode ser que seu filho nasça surdo, então você vai ter que adaptar toda a sua vida neste processo. E aí uma coisa interessante, geralmente os pais que têm filhos surdos vão se preocupar muito mais em oralizar o filho. Eu conheço muitos pais, por exemplo, que têm os filhos surdos e não querem que os filhos aprendam Libras, querem forçar o processo de oralização. Não sei se você sabe, mas quando a pessoa usa um aparelho, esse aparelho auditivo ele não faz com que a pessoa escute. Ele simplesmente meio que intensifica alguns sons, não sei exatamente como funciona, mas isso incomoda muito o surdo. Muitos deles não gostam de usar o aparelho, preferem talvez fazer leitura labial ou, sobretudo, aprender Libras. O processo de aprendizado em Libras é muito mais rápido. E não sou eu que estou falando isso não. Eu estou me baseando nesse livro aqui, chamado Vendo Vozes. Embora não seja um livro exatamente técnico, esse daqui é um livro que mostra a experiência de Oliver Sacks, que foi um dos maiores neurologistas do mundo, faleceu há pouco tempo, e todo o seu processo de aprendizado ao entrar em contato com pessoas surdas. Não sei se você sabe, mas o Oliver Sacks é o mesmo autor do Tio Tungstênio, que é um dos principais livros de divulgação científica de química. Então, se Oliver Sacks comentou toda a sua experiência, mostrou a riqueza de Libras, ele fala que o processo de aprendizado em Libras é muito mais rápido para o surdo do que o processo de oralização, bom, ele sabe do que está falando. É um livro bem legal, eu li mais ou menos a metade, não li todo, mas eu pretendo retomar a leitura dele. Caso tenha interesse, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá ok? Lembrando, vou deixar o link da Amazon. Se você comprar pela Amazon, você também contribui aqui para a Universidade da Química. Mas então, quando o pai ele não se preocupa em ensinar Libras para o filho surdo, ele dificulta muito o seu processo de aprendizagem. Porque, como disse, toda a questão relacionada a Libras já é dificultada. É dificultado porque o aluno ele vai estar em sala de aula com alunos ouvintes, onde nós temos aqui um tempo de aprendizado mais lento. Tem todo um problema social, as pessoas não conhecem Libras, não se preocupam em aprender Libras, então o aluno provavelmente vai se sentir muito isolado, muito sozinho. Enfim, tem todo um conjunto de problemas que dificultam o ensino de Libras. E se os pais não se preocuparem com isso, fica muito mais complicado o desenvolvimento do filho. Tem um outro problema, esse daí é bem grave do ponto de vista técnico. Como eu disse, não existe uma relação entre sinais e palavra, ou pelo menos não tem um sinal para cada palavra. E quando chega na área técnica, física, química, biologia, não existe um sinal próprio para muitos termos. Então esses sinais ainda têm que ser elaborados. Existem alguns grupos de estudo que procuram formalizar esses sinais para ganhar escala nacional. Mas isso ainda está bem no começo, né? Tem um caminho muito longo pela frente.
Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns materiais que podem ajudar caso você tenha interesse em aprender um pouco mais sobre Libras. Bom, o primeiro é o livro aqui do Oliver Sacks, o Vendo Vozes, vale muito a pena. O segundo é esse dicionário online aqui de Libras, acessibilidadebrasil.org.br. Bom, aqui você escreve a palavra, escrever aqui Brasil, por exemplo, aqui ele mostra uma relação, clicar aqui em brasileiro, ele mostra a configuração da mão e aqui ele mostra um videozinho com o sinal, mas não são todos os vídeos que carregam. Então aqui o sinal para brasileiro também seria o sinal para Brasil. No caso, o ideal do Brasil é você fazer o sinal de país e depois o símbolo do Brasil. Se eu colocar aqui, por exemplo, farmácia. O sinal de farmácia é muito interessante. Farmácia. Bom, vamos ver se tem um vídeo. Aqui. Nota aqui o sinal, olhem aqui para mim. Esse aqui é o sinal de farmácia. Isso aqui lembra exatamente a ideia do grau e pistilo. Por quê? Qual a ideia de farmácia? Antigamente você tinha a ideia da botica. E como você fazia o remédio? Como o boticário fazia o remédio? Colocava algumas plantas ali no grau e com o pistilo ele macerava. Ou você pode imaginar a ideia de macerar o remédio. Enfim, o sinal de farmácia está bem relacionado a uma das coisas que a princípio o farmacêutico faria. E o sinal de química? Vamos ver aqui se ele tem um vídeo. Química. Vou olhar aqui. Aqui. Aqui a gente está fazendo a configuração do I, mas na verdade ela está fazendo a configuração com Y. Olhem aqui para mim. É como se você estivesse fazendo isso. Imagine que você estivesse pegando um tubo de ensaio, outro tubo de ensaio, e estivesse misturando. A ideia do químico que mistura as coisas e depois explode. Vamos ver a palavra átomo. Então, átomo. Átomo. E aí manda buscar e não tem átomo. Porque existem muitos sinais, muitas palavras que não têm sinais. Esse dicionário é 2011. Talvez uma versão mais atualizada, é provável que já tenha o sinal para átomo. Porém, nós esbarramos sempre nesse problema. Existem alguns sinais técnicos que você não tem. Existem algumas palavras técnicas, aliás, que você não tem o sinal correspondente em Libras. Mas vamos lá. Então você tem esse dicionário que você pode recorrer. Tem um artigo da Química Nova na Escola, também um artigo de 2011, que é esse daqui. Vou deixar o link aqui na descrição. É o Terminologias Químicas em Libras, a utilização de sinais na aprendizagem de alunos surdos, do Silvan Fernandes de Souza e Helder Eterno da Silveira. E aqui, essencialmente, ele fala sobre algumas reflexões do ensino de Química, utilizando a língua brasileira de sinais, alguns desafios, o problema, por exemplo, de ter um sinal próprio. Aqui embaixo, ele mostra alguns sinais que eu acho que foram eles que desenvolveram. Por exemplo, qual seria o sinal de átomo? Bom, o sinal de eletricidade é isso, é um Y fazendo isso aqui, tremendo. Também seria o sinal para o elétron, passaria a ideia do elétron. Então, o que seria o átomo? O átomo você faz o núcleo, seria um O aqui, e você faz isso, o elétron passando pelo núcleo. Então, ele explica aqui, átomo, movimento circular da mão direita na configuração sinal de elétron, em torno da mão esquerda com configuração de uma esfera para representar o núcleo. Eu tenho uma amiga que é intérprete, ela falava que o átomo você acabava representando assim, você circulava, na verdade, o elétron para passar a ideia de eletrosfera. Se eu quiser representar o próton, ele fala que o próton seria mais, mostrando a carga positiva do próton. Agora, se eu quiser falar sobre o íon, é muito parecido com o átomo, só que ao invés de utilizar o Y, eu utilizo o I, que é isso daqui, para a ideia de íon. E se for um cátion? Então é um íon positivo. E se for um ânion? É um íon negativo, o sinal de menos. Então, alguns sinais são montados, mas imagina, por exemplo, como você vai explicar um mecanismo de reação orgânica em Libras. Obviamente, você vai utilizar muito o quadro, utilizar muitas setas, mas é um processo complicado. Qual seria o sinal de carbonila? Eu não sei. Talvez carbono e um oxigênio? Bom, mas aqui podia ser o CO. Então, carbono, oxigênio e uma dupla aqui? Bom, não sei.
mas ainda é um campo em franco desenvolvimento. Então, para os alunos de licenciatura em Química, que não tem tema, por exemplo, de monografia, esse seria um tema bem interessante para ser explorado. E também eu queria mostrar para vocês essa página do Facebook. A Química Acessível é de autoria da Cristiana Passinato. A Cristiana Passinato é professora de Química e ela se preocupa muito com essa questão de acessibilidade. Então, dessa página, cujo subtítulo, a continuação, Debatendo o Ensino de Química para Cegos. Na verdade, é que aparece como um grupo fechado, então não sei se você procurar no Facebook, se você encontra. Mas eu acho que se você entrar em contato com a Cristiana, ela não vai se incomodar em te adicionar ao grupo, até porque a ideia é que mais pessoas entrem em contato com esse tipo de informação. Embora o título aqui fale sobre o ensino de químicas, embora o título aqui fale sobre o ensino de química para cegos, na verdade ela posta muita coisa relativa à acessibilidade. Então fala sobre ensino de química para cegos, para surdos, portanto o uso de Libras, como ensinar química para alunos autistas, por exemplo, que têm uma certa dificuldade cognitiva. Enfim, é uma página bem legal, publica bastante coisa aqui, eu acho que vale a pena você, que estiver interessado, acompanhar. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui nos comentários, deem o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado mesmo. Só um detalhe, boa parte dos meus vídeos eu termino assim ou então assim. Esse é o sinal para obrigado em Libras, então eu estou agradecendo em português e também em Libras, tá ok? Então, até a próxima.